Tá não, né? Tá funcionando? Minha gente, nós começamos hoje o período natalino. E normalmente nós sorteamos um texto de Emmanuel. Mas hoje nós vamos ler, foi uma escolha, vamos ler sobre o Natal. É do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. O médium é Francisco Cândido Xavier. E o texto evangélico é de Lucas, capítulo 2, versículo 14. O evangelista diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Em algumas versões, paz na terra aos homens de boa vontade. Mas Emmanuel achou mais interessante essa outra versão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E começa o texto. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. A lei mosaica era uma lei de violência. Os céus se arrebatavam pela violência. Mas, na perspectiva de Jesus, a violência desaparece. E a manjedoura é um primeiro símbolo da absoluta humildade do Mestre Jesus. A gente tem nos presépios uma imagem falsa do que aconteceu. Uma deturpação do sentido original da manjedoura. A manjedoura era simplesmente a tábua onde os animais comiam. Então Jesus não vem à terra num berço de ouro, mas vem como pobre. Não havia lugar para ele nas hospedarias, diz o texto evangélico, nem para a mãe, nem para o esposo, nem para o filho. E, no entanto, essa manjedoura é um sinal luminoso da humildade que se constituiria a essência da mensagem evangélica, a essência da mensagem de Jesus. E Emmanuel vai repetir Lucas no início da sua mensagem. Glória a Deus no universo divino. É essa perspectiva de universo que é característica da visão espírita do cristianismo. Não uma visão adstrita à Terra, mas ao universo. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. Em vez de uma referência aos homens de boa vontade, essa versão é o alto, representado por Jesus, tendo boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade, que ainda não se realizou, ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento. Nem punição para o pobre desesperado. Nem desprezo aos fracos. Nem condenação aos pecadores. Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso. Nem anátema
Anátema quer dizer condenação. Nem anátema contra o gentio inconsciente, isto é, contra o populacho inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho, do dente por dente, encontrar, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estribaria, Jesus foi colocado numa estribaria. Não é um lugar dourado, um lugar de ricos, é simplesmente uma estribaria. Então, homens e animais assinalaram um júbilo inexprimível. E é por causa dessas coisas que a mensagem de Jesus é considerada subversiva pelos sacerdotes da sua época. E o texto na Vulgata Latina é este mesmo, subversão. A acusação sobre Jesus era de subversivo. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz, o carrasco, quer dizer, seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão tangeado. Nos centros espíritas, por exemplo, os obsessores, por mais terríveis que sejam, são chamados e considerados irmãozinhos. Então, o algoz, digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. E, na verdade, é sempre um doente. Se não é um doente psiquiatricamente falando, é um doente do espírito. Porque a maldade é uma doença espiritual. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Vocês imaginem como era terrível a época em que Jesus veio à Terra. Os senhores cegavam os seus escravos como punição. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Esses enfermos eram, sobretudo, os leprosos, que eram segregados nos vales do abandono. Como aconteceu a Maria Madalena, que de tal modo se entregou à caridade, que foi cuidar dos leprosos, numa época em que essa doença era terrivelmente deformante, como ainda é hoje, se não houver tratamento, e numa época em que havia simplesmente a segregação. Então, aquela que tinha sido a grande pecadora vai se segregar com os leprosos e termina adquirindo a lepra. E Jesus declara, talvez premonitoriamente, a ela foi muito perdoado porque muito amor. Quer dizer, a chave de tudo é o amor. O amor puro, desinteressado, não o amor para se tornar público, o amor, tanto quanto possível, feito em segredo. Porque esse é que é o amor legítimo.
Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Então, reparem como é a lógica do cristianismo. É ao inverso da lógica do mundo. Porque Jesus se considerou vitorioso, sendo morto, foi considerado vitorioso, sendo morto num suplício infamante, reservado aos criminosos, que era o suplício da cruz. Suplício esse, hoje em dia incruento, é que é chamado todo cristão. Porque o cristão é aquele que se coloca em nome do amor, no desafeto das hostes maléficas que ainda dominam a terra. Então ninguém espere apenas flores no caminho do cristianismo, mas, sobretudo, o caminho é de cruz, é de sacrifício, é de renúncia, é de abnegação, porque é fundamentalmente o caminho do amor humilde. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Nada de separações, nada de cima para baixo, humildade, horizontalidade, nivelamento. Somos todos imperfeitos ainda, todos pecadores, todos em caminho de evolução. E o alto, segundo a mensagem de Emmanuel, tem boa vontade para com todos nós. O Papa Francisco, inspiradamente, declarou: Jesus, Deus, ele se refere diretamente a Deus, portanto, indiretamente a Jesus. Deus não condena, apenas ama e perdoa. As leis divinas, é claro, têm, porém, de funcionar para que se mantenha o equilíbrio do universo. E se resumem só nisso. Amor aglutina, aproxima, recompõe, salva, faz ressurgir, porque não existe morte. E o desamor afasta, desagrega, destrói, sem recomposição. E a escolha é nossa, entre o amor e o desamor. Acabei de ser regulado. Não, isso é brincadeira. A prece. Quem é que está no quadro para a prece? Jorginho, vê aí no quadro quem é para fazer a prece, que eu me esqueci. Prece inicial. É do lado direito. Minha gente, foi a subversão de Tereza. Tereza eliminou. Fica melhor por aqui, porque... Aproveita, Dália, você está bonitona, vem aqui dar uma... Boa noite, irmãos. Que a boa espiritualidade da casa nos abençoe hoje para que possamos aprimorar nossos conhecimentos com a palestra de TT e que nós comecemos o mês de dezembro com muita luz, com muita energia positiva, para que possamos ter um mês maravilhoso, com a espiritualidade sempre nos abençoando, para que tenhamos um encerramento de ano bom
E um começo de 2014, caso não venha nos próximos dias, maravilhoso para todos nós. Assim seja. Bom, boa noite a todos. A posição está boa, Jorge? É porque ele fica me regulando por causa da filmagem. Bem, em casa, conversando com o pessoal de lá, eu senti o peso da responsabilidade de falar sobre Jesus. Porque não é fácil falar sobre um espírito que foi o modelo maior para a humanidade terrena. Então, isso já nos traz, de um lado, uma alegria imensa, e, de outra, o receio de alguma forma, deturpar alguns dos seus sublimes ensinamentos. E quantos de nós, no passado, em outras encarnações, já não deturpamos, já não corrompemos esses ensinamentos? Então, hoje se faz necessário, mais do que nunca, com a ajuda do Espiritismo, que venhamos a interpretar os ensinos de Jesus em espírito e verdade. Sem o literalismo de outrora, sem os fanatismos, sem os sectarismos. E é uma conversa hoje que teremos, tentando demonstrar, ainda que palidamente, a importância de Jesus para todos nós e também para o próprio universo. O primeiro slide mostra Jesus, o Jesus Consolador. Estamos aqui na Terra, estamos em época de transição planetária. Na verdade, a transição, a nova era, iniciou desde que Jesus veio à Terra. Ali já era o início, já era a plantação da grande semente que ainda não germinou como deveria, em face do recrudescimento do próprio homem, que tem dificuldade em largar aquele homem velho de outrora, o egoísmo secular, o orgulho, que lhe impede de enxergar que há necessidade premente, urgente, de modificação de si mesmo, de contribuição para a melhoria do planeta. Mas, de qualquer forma, não há dúvida de que já avançamos bastante. Precisamos avançar mais. Mas a caminhada que vem já há algum tempo, ela já se faz mais presente na vida de cada um de nós e na vida do próprio planeta como um todo. E aí lembramos a beleza dessas palavras de Jesus, quando se dirige a todos nós e diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas notem, ele diz, vinde a mim. Por que ele diz isso? Porque ele não pode fazer por nós a nossa parte. Compete que avancemos, que busquemos Jesus em nossos corações. Ele não pode forçar nem violentar consciências. Nenhum espírito superior faz isso. Então é necessário que nós venhamos a nos predispor a essa mudança, a enxergar Jesus, mais do que enxergar, a ter Jesus em nossos corações, em nossas vidas. Então ele diz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é aquela canga nos ombros, mas ele diz que é suave, e o fardo é leve. Por que ele diz isso? Porque é simplesmente a observância da lei de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece, no capítulo 6, item 2, que esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade.
Então, esse convite que nos é feito é um convite simplesmente para a observância da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É simplesmente o amor. Não fazer aos outros aquilo que não desejaríamos que nos fosse feito. Não há nenhuma dificuldade nisso. Pelo menos de compreensão, não. Mas qual é a dificuldade? A dificuldade somos nós próprios. A dificuldade é justamente porque ainda estamos cegos pelo orgulho, contaminados pela vaidade, e aí temos, inclusive, dificuldade de discernir, de enxergar o joio e o trigo, fazer essa separação. Mas se abríssemos os corações, se olhássemos verdadeiramente, sem justamente essa trave que nos cega, que é o orgulho, saberíamos no nosso dia a dia como agir melhor, como agir conforme a lei de Deus, que é plenamente acessível a todos nós. Para o Espiritismo, quem foi Jesus? Isso está muito claro na questão 625 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec. E ele diz: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, ele estava animado pelo Espírito Divino. Ele estava falando sobre Deus, sobre o amor. Ele veio nos ensinar isso. Mas o grande diferencial de Jesus, porque muitos falaram sobre o amor, muitos hoje ainda falam sobre o amor. Quantos de nós não falamos sobre o amor? Mas o grande diferencial é exemplificar incondicionalmente esse amor. Quando se comentava logo no início que não podemos estar julgando a quem quer que seja, que não podemos, mesmo aquele criminoso, nós temos de ter amor. É o criminoso mais vil. Um dia esse ser chegará a compreender a lei de Deus também. E nós, que hoje, através do Espiritismo, já temos algum conhecimento, inclusive ampliada a nossa compreensão dos próprios preceitos contidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos tentar sair dessa esfera dos julgamentos. Claro que a repressão haverá de existir, a repressão inclusive pelas leis civis, pelas leis penais, mas o nosso pensamento deverá começar a ser norteado pela compreensão da imaturidade espiritual de seres que ainda estão a caminho conosco aqui no planeta Terra, nesse momento de transição. No futuro, quando a Terra estiver evoluída, quando se transformar no mundo de regeneração, aí não mais será possível a presença desses seres ainda profundamente marcados pela violência. Então, nós também teremos de, para estar aqui novamente, nos despirmos desses rasgos que ainda temos, desses pensamentos de egoísmo, desses pensamentos de julgamento. E aproveitarmos esta encarnação e outras que virão para esse progresso, que não se dará certamente numa única existência, mas que tenhamos a boa vontade, aproveitando essa época natalina de boa nova, de boa vontade, de nos colocarmos à disposição para essa mudança. Enquanto não estivermos conscientes dessa necessidade, e enquanto não estivermos com Cristo realmente em nossos corações, a mensagem dele ainda não penetrou realmente as nossas almas.
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está em Lucas 6 e 46, capítulo 6, versículo 46. E muitos de nós nos referimos frequentemente a Jesus, nós o chamamos de Senhor, nós já temos consciência de como Ele é um espírito estelar, um espírito luminoso, mas ainda nem todos aceitamos o seu convite. Nem todos aceitamos que precisamos modificar o nosso comportamento. A mudança deve começar em cada um de nós. Esse será o nascimento de Jesus, não para o planeta, o Jesus homem, mas o Jesus ressuscitado dia a dia dentro de cada um de nós. Vamos ressuscitá-lo vivenciando os seus ensinamentos. Esse trecho que foi colocado no slide está num livro de Joana de Ângeles, Iluminação Interior, a psicografia de Divaldo. E ela diz: não têm sido poucos aqueles que tiveram a existência totalmente transformada desde o profundo encontro mantido com Jesus. Nada obstante, é também de grande volume o número de pessoas que receberam suas notícias e informações, abraçando doutrinas que se derivaram dos seus ensinamentos, não experimentando qualquer significado expressivo no cerne do ser, continuando com comportamento de conveniência indiferente ao seu manifesto de amor e de entrega. Ele se entregou completamente pela humanidade. Ele deu o exemplo máximo de abnegação, de renúncia, buscando pacificar-nos através do exemplo. E nós, o que temos feito a esse respeito? Jesus nos disse: aquele que me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo seria negar a nossa individualidade? Não, de jeito nenhum. Negar-se a si mesmo seria a nossa renovação, as nossas imperfeições. Através do autoconhecimento, buscarmos essa mudança que será inevitável, mais cedo ou mais tarde, mas que seja o quanto antes, porque evitará muitas dores e sofrimentos. Evidentemente que a natureza não dá saltos, não vamos aqui ter a pretensão de virarmos seres angélicos de uma hora para outra, mas façamos o esforço sincero, da boa vontade, colocando a boa nova, essa mensagem de Jesus, ainda que em gotas pequenas, mas diariamente nas nossas vidas. Pensando 2 vezes antes de falarmos, antes de julgarmos o nosso irmão, antes de dizermos que não perdoamos. Porque a cada vez que negamos o perdão a alguém, estamos negando o próprio Cristo. Porque Cristo foi a mensagem viva do perdão. Então, como vamos ter a pretensão de nos dizermos cristãos se não perdoamos? Quando Ele nos disse, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A propósito dessa frase de Jesus, o nosso filho caçula, de uma forma muito interessante, foi buscar a calculadora para saber quantas vezes ele precisaria perdoar. E nós dissemos que, com base no Livro dos Espíritos, isso era um simbolismo. Isso queria dizer simplesmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, isso queria dizer simplesmente que era perdoar indefinidamente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que quer dizer tomar a nossa cruz? Tomar a nossa cruz é simplesmente porque o mundo não é fácil. Tem valores deturpados. Mas os primeiros cristãos, os cristãos dos primeiros tempos que foram
profundamente perseguidos, e tantos outros mártires de várias épocas da humanidade já fizeram a maior parte. Hoje conseguimos transitar facilmente como espíritas, declarando-nos espíritas, e já não sofremos quase nenhum preconceito. Então, para todos hoje é fácil dizer-se cristão, é fácil dizer-se espírita, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, porque já não há aquele preconceito tão grande. Então, não é tão difícil. Hoje está ainda mais suave esse julgo. A observância dessa lei de amor está mais fácil. Se a gente lembrar o que sofreu Pedro, o que sofreu Paulo e tantos outros, estou precisando de uma aguinha. Iremos ver que para nós o trabalho já vem sendo feito ao longo dos tempos. Nós somos os espíritas, os trabalhadores de última hora. Nós temos hoje um Papa como Francisco, com abertura de mente, visando o ecumenismo, respeitando, isso é muito bonito. Então, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir o Cristo, o que é preciso fazer? Na medida em que a gente nega todo o lado ruim nosso, que não é fácil, devido à nossa ainda condição espiritual. Mas se a gente começa a negar essas imperfeições, esses valores ruins, se a gente fica consciente de que nenhum caminho aqui na Terra é fácil, porque a Terra é um planeta de expiações e provas, seguir ao Cristo é mera consequência. Independentemente de usarmos o nome Jesus, mas se amamos, estamos seguindo ao Cristo. Ali em cima, essa foto foi tirada por Jorge, eu vou dar os créditos, lá em Gravatá, não é? E ficou uma foto bem interessante, e eu gostei, inclusive, do Cristo, com os braços abertos, muito acolhedor, a cabeça um pouco baixa, em direção ao alto, e imediatamente me veio à mente a frase que tem no Evangelho, quando se dirigem a Jesus, dizendo, bom mestre. Aí Jesus lhe disse, por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 19, essa tradução é de Haroldo Dutra. Então, Jesus, desde o nascimento, como foi dito no início, e durante toda a sua trajetória, ele demonstrou a profunda humildade, que significa o profundo amor. Porque quem é humilde ama, e quem não é humilde não ama. Pode falar o que for, mas se o exemplo não o segue, não terá ali verdadeiro amor. Em relação a esse encontro nosso com Cristo, do mesmo livro de Joana de Ângeles, ela diz assim, caso continue nas mesmas disposições, esse contato foi muito superficial, destituído de significado e de profundidade. Quando realmente se mantém em contato com Jesus, através das lições de incomum beleza e significação que ele nos ofereceu, logo se dá uma revolução interior, alterando completamente as paisagens mentais do indivíduo, a sua visão a respeito da existência, as aspirações em torno do futuro. A mudança emocional é imediata. O homem velho cede lugar ao homem novo, sedento de identidade com a vida e de vivência com a verdade. Então, se a gente ainda não conseguiu mudar o comportamento, é porque esse encontro verdadeiro ainda não aconteceu. Pode não ter acontecido por vários motivos. Podemos não ter compreendido ainda a lição do Mestre. Podemos ter, de alguma forma, ter compreendido, mas aquele homem velho ainda está muito arraigado. Então, é preciso lutar incessante e diariamente contra esse homem velho.
Por isso que frequentemente a espiritualidade amiga nos recomenda o autoconhecimento, esse mergulho em si, para que a gente possa identificar com sinceridade as transformações que necessitam ser feitas. E por que é importante o contato nas casas religiosas bem orientadas? Porque o contato de uns com os outros propicia que a gente possa, junto com o outro, fazer um trabalho de melhoria coletiva, de uns para com os outros. Claro que a meditação é importante, é fundamental, esses momentos de solidão em que a gente tenta se enxergar como realmente somos, mas ajuda também o grupo, nos sustentando, inclusive nos dizendo quando há harmonia, quando há fraternidade, quando incorremos em erro, porque de vez em quando ainda deturpamos os próprios ensinamentos de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: amém, amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João, capítulo 8, versículos 32 a 34, a tradução, de novo, de Haroldo Dutra. Eu achei muito interessante trazer o trecho completinho. Por quê? Porque, desde aquele tempo, a dificuldade de compreender Jesus. Disseram logo, mas nós somos livres, como é que Jesus está dizendo que a gente vai conhecer a verdade e a verdade é que nos libertará? Mas Jesus estava se referindo a quê? No final ele diz, ao pecado, à ausência de amor, aos erros cometidos em virtude da nossa ilusão em decorrência do orgulho, do egoísmo, das vaidades. E que verdade é essa a que se refere o Mestre? Porque o livro dos Espíritos nos ensina que nós não temos ainda a capacidade de conhecer tudo. Somos seres tão imperfeitos que as questões de origem não nos são acessíveis. Então, que verdade é essa? É a verdade moral, é o amor. A verdade moral ela é acessível a todos. A caridade, que o livro dos Espíritos nos ensina, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, quem não tem capacidade de entender e de agir conforme essa benevolência, essa indulgência, esse perdão? Todos nós. Então, a parte moral do Evangelho completamente acessível. Se assim quisermos. Esclarece o Espírito Amélia Rodrigues a respeito dessa verdade. São o conhecimento de si mesmo, a autoafirmação no bem, a transformação pessoal para melhor, com incessante esforço na superação das imperfeições, a busca de vida eterna, a saúde integral. Isso está no livro Pelos Caminhos de Jesus. E Amélia Rodrigues, inclusive, chama a atenção que as bem-aventuranças de Jesus é a verdadeira carta magna da humanidade. É o divisor de águas. Quando Jesus coloca de forma clara, por exemplo, que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração. Tudo isso nos remete a uma verdadeira subversão de valores, como foi dito no início. Uma subversão extremamente saudável, porque Jesus, ele soube não se apequenar diante dos poderosos e soube também passar sua mensagem de uma forma muito bonita, muito pura para os simples. Precisaria ser, como foi, um espírito de grande envergadura para ter esse equilíbrio. A um só tempo, a firmeza e o amor. Em nenhum momento faltou-lhe a mansuetude.
Em nenhum momento faltou a brandura, porque todas as virtudes decorrem do amor. O bem e o mal que ainda temos em nós, essa dualidade luz e sombra, em que se debate o espírito humano, e é isso mesmo, é um verdadeiro debater, chacoalhar em nós diariamente, é essa luta. Representa o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia profunda, é o autoencontro, a liberação do lado escuro, planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Isso está no livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento, que temos essa dificuldade, essa dualidade do bem e o mal, de luz e sombra, nós precisamos fazer um trabalho a esse respeito. E a primeira coisa a ser feita é arregaçar as mangas para, através do trabalho desinteressado em relação ao próximo, nós começarmos nessa luta para que o bem prevaleça em nós. Muitas vezes nos julgamos ainda incapazes de fazer alguma coisa, mas não existe ninguém que não possa, de alguma forma, ajudar o seu próximo. Não precisa necessariamente ser numa casa espírita ou católica, onde quer que seja, mas no nosso dia a dia temos inúmeras oportunidades de auxiliar o nosso próximo, seja inclusive nos gestos mais simples, como um sorriso, uma boa palavra de esperança a quem está com o coração dolorido. Eu coloquei esse slide para contar uma história muito interessante, que faz menção, inclusive, a como esse passado nosso, delituoso, de muitos de nós, não de todos, né? Tem espíritos aqui na Terra, não é, que não têm essas marcas mais. Às vezes existe ainda de uma forma tão forte. Então, Divaldo, no livro Conversa Fraterna, ele conta a história de um garoto de 4 anos. Vejam que coisa impressionante. Um garoto, aos 4 anos de idade, fazia facas, e ameaçava as voluntárias que ajudavam Divaldo a tomar conta das crianças. Ele dizia que queria enfiar a faca em alguém para sentir o sangue quente escorrer em suas mãos. Veja bem, um garoto de 4 anos. Divaldo perguntava como ele sabia que o sangue era quente. E ele respondia que não sabia como, mas ele tinha certeza que era quente. Quando este garoto completou 12 anos, as voluntárias que auxiliavam Divaldo tinham medo dele. Divaldo, então, fez o que chamou de uma terapia de choque. Chamou o garoto e disse que ele teria que ir embora da instituição. O garoto assustou-se, pediu desculpas e prometeu não ameaçar mais. Estudou e foi evangelizado pela instituição espírita Mansão do Caminho. Aos 18 anos, o menino pediu a emancipação, quer dizer, pediu para sair da instituição. Divaldo disse: dou sua emancipação com uma condição. Quando você desejar matar alguém, você vem aqui e me mata. O menino disse: mas tio, disse o garoto assustado. E Divaldo disse: sim, porque eu falhei. A sociedade me entregou você com 6 meses. A sociedade nos dá tudo. Você não tem nada contra a sociedade, assim espero, porque a sociedade é a humanidade. Se você matar alguém, é porque eu falhei. Antes me mate por causa do meu fracasso em relação a você. O garoto concordou
e foi embora. Após 10 anos, eles se reencontraram. Divaldo, deixa eu ver, me perdi ali. Onde é que eu parei? O garoto disse que, assim, após 10 anos, eles se reencontraram. Divaldo então aproveitou e perguntou se ele sentiu vontade de matar. O garoto disse que sim, mas que toda vez que sentiu essa vontade, ele via o rosto de Divaldo na sua frente, dizendo: venha e me mate primeiro. Então ele se desarmava. Ele agradeceu, dizendo que se não fosse Divaldo e o espiritismo, ele estaria num cárcere. Divaldo então esclareceu: agradeça a sua consciência, que assimilou toda a educação moral evangélica que recebeu na Mansão do Caminho. Você fez bom uso do livre-arbítrio. Hoje você pode entender, por isso vou lhe contar, que os bons espíritos me disseram que você foi um criminoso na encarnação anterior, meu filho. Você trazia no inconsciente a lembrança do sangue jorrando em sua mão quando esfaqueava alguém. Estava tão dentro de você que explodia na sua memória atual, eram flashes do passado. Então, aí a gente tem a clareza e a importância da educação, do acolhimento. Esse garoto, ainda tão profundamente marcado pelos delitos, o delito mais grave, né, do homicídio, ele teve a oportunidade de ser acolhido numa instituição como a Mansão do Caminho, bem orientada, e com uma pessoa como o Divaldo, que teve presença de espírito para dizer o que disse e ficou de uma forma muito forte, marcada na mente desse garoto, que não teve coragem de levar adiante aquilo que ele trazia ainda dentro de si. Então, o que é o Natal de Jesus? O Natal de Jesus é o perene momento em que o Rei Solar mergulhou nas sombras terrestres. Vejam que coisa, um Rei Solar, a luz, Jesus mergulha nas sombras terrestres a fim de que nunca mais houvesse trevas na humanidade. Pensa no alto significado dessa bênção, que é o instante do nascimento dele entre os homens, e deixa-te impregnar pela sua luminosidade, tornando-te mensagem viva de amor e paz, a fim de seres felizes, edificando o reino que ele veio trazer e que está tardando a materializar-se na terra. Então, Jesus veio justamente para nos mostrar o rumo, nos mostrar o caminho, e para que tivéssemos sempre esse exemplo luminoso, e que esse exemplo luminoso possa guiar o nosso caminho. O Natal de Jesus é, desse modo, o momento culminante dos esponsais do ser humano com a consciência cósmica. Na origem da palavra esponsal está aquela celebração, aquele comprometimento para um casamento, uma ocasião sempre muito feliz. Então, esse Natal a gente tem de ver de uma forma bem ampla a nossa integração cósmica. A partir dessa ocasião sublime, a criatura humana passou a dispor dos equipamentos e recursos específicos para a aquisição da felicidade. Isso é muito importante, em qualquer situação em que se encontre. Essa mensagem é a elegia do Natal, é um trecho, não é, de Joana de Anjos e Divaldo. E por que em qualquer momento em que nos encontremos? Porque a opção de sermos felizes, ainda que relativamente, porque essa felicidade plena não conseguiremos ter, enquanto houver uma pessoa sofrendo na Terra, não podemos ter essa felicidade plena. Mas em qualquer situação, por maior que seja a dor, depois que Jesus nos trouxe o ensinamento, nos trouxe o esclarecimento, nós podemos optar
por encarar os fatos, a situação de uma outra forma. Sabemos, inclusive, que o sofrimento, todo ele é transitório, tudo passa. E que se soubermos cumprir a que viemos aqui na Terra, cumprir com os nossos compromissos, não teremos razões para essa dor maior. Passaremos por dificuldades, mas teremos o agasalho do Evangelho a nos ajudar. Por quê? Porque estaremos em paz com a nossa consciência. E na questão do Livro dos Espíritos, eu não me recordo qual é ela, pergunta-se: onde está esculpida a lei de Deus? Ela está na nossa consciência. Nós trazemos isso de maneira inata. Precisamos que, com a ajuda que tivemos muito forte de Jesus, nós tragamos à tona essa consciência de Deus, essa consciência do amor, para que venhamos a nos integrar numa energia, numa consciência cósmica positiva. E nesse slide, que eu não vou ler todo, porque o tempo está indo embora, o que se pede é para que a gente venha a esparzir, a espalhar a luz, para que Jesus possa apresentar-se por nosso intermédio aos infelizes. E aqui trouxemos uma imagem bastante forte, para a gente lembrar nesse Natal que temos muito serviço pela frente, todos nós. Essa imagem é considerada uma das imagens mais bonitas do mundo, é um garoto faminto e é missionário e esse missionário na África a socorrê-lo. São esses anônimos que existem aí pelo meio do mundo e que representam Jesus muito bem. Aqui nós temos também uma outra imagem profundamente comovedora, que é um menino chamado Diego Frazão Torquato, e ele toca o violino no funeral do seu professor, que era o coordenador daquela ONG Afro-Reg. E esse professor foi responsável por tirar crianças da violência por meio da música no Rio de Janeiro. Olhem a dor dessa criança na despedida do mestre. 6 meses depois, Diego Frazão desencarnou. Ele teve um problema de apendicite, mas descobriram que ele, na verdade, tinha, inclusive, leucemia, e ele não suportou, e desde pequeno, na verdade, ele tinha saúde frágil. Aos 4 anos, ele teve meningite, o que comprometeu bastante a memória dele, mas isso não o impediu de aprender muito bem a tocar o violino. Era justamente um dos melhores, ou o melhor, da orquestra. E essa imagem emociona porque você vê o sofrimento, a dor, mas, ao mesmo tempo, um quê de resignação. Atrás a gente vê um outro garoto, o olhar dele já é diferente, não é? Um olhar mais desconfiado. Trouxe essas imagens porque no Natal a gente não pode esquecer nada disso. E, assim, muitas vezes a gente não quer buscar ajuda em certos locais porque a gente se comove muito com essas situações do outro. Mas isso, gente, ainda é egoísmo. A dor do outro, evidentemente, que nos comove. Mas estamos aqui para isso, para buscar aliviar a dor do próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. E Jesus nos disse, a gente fazendo a comparação com aquelas imagens anteriores: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E a resposta: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. E quando Jesus se refere a meus pequeninos, ele não está se referindo só à infância física, ele está se referindo à infância espiritual. Então a gente não vai fazer o bem só àqueles que a gente imagina que já tem condições de compreender, mas aos mais pequeninos, sem esperar qualquer recompensa. Porque onde há o desejo de recompensa, não há a caridade verdadeira. Acima da hora. Então, para finalizar, para nós o Natal de Jesus deve significar o despertar da consciência cósmica, o profundo encontro com Cristo, a fim de contribuirmos para o bem geral do planeta. Façamos a nossa parte. Encontremos o amor na ação nossa de cada dia. Então, minha gente, eu gostaria de agradecer. Terminamos no horário, porque ele é adiantado 5 minutos. Não é? Eu já vou me desculpando aqui para não extrapolar. E dizer que, nesse Natal, procuremos fazer essa reflexão, esse encontro conosco, para ver o que é que precisamos ainda modificar em nós. Da minha parte, fazendo essa reflexão, sei que tem que modificar ainda muita coisa. Muito caminho a trilhar, alguns obstáculos a remover, mas, com certeza, o maior obstáculo que tenho na vida sou eu mesma. Então, tenhamos sempre a busca dessa consciência de que muito nos foi dado. Principalmente porque, com esse início de consciência que o Espiritismo nos dá, nós temos a convicção de que muito temos recebido, a espiritualidade está conosco, a cada pequena boa obra que venhamos a nos dispor a fazer, e também nos nossos tropeços, porque não nos devemos também ficar nos culpando, nos martirizando. Vamos nos reerguer a cada queda, a cada dificuldade, a cada obstáculo. Sigamos adiante, confiantes de que com um espírito guia como esse, que é Jesus no nosso planeta, nós já temos muito. Que Deus nos abençoe a todos. A prece final. Quer fazer, Cláudia? Pronto. E agradeço pela paciência de todos. Agradecemos a boa espiritualidade dessa casa, pela palestra feita pela Teresa, que foi muito esclarecedora, e pedimos que nesse Natal nos conscientizemos da promessa do Cristo e podemos seguir nessa existência fazendo sempre o bem, e assim seja.